Muito bem, agora 16 horas e 38 minutos na capital pernambucana, 16h38, estamos de volta com Tarde Pentecostal, o programa de todas as tardes de sábado, aqui pela minha, pela sua, pela nossa Rádio Moriá do Recife, 95,3 FM, a emissora do meu, do seu, do nosso coração. Olha aí, na ponta aqui da linha conosco está o presbítero Giovanni, diretamente da cidade de Garanhuns, conosco. Presbítero Giovanni, seja bem-vindo, uma boa tarde, meu querido. Boa tarde, irmão Marcelo, a paz do Senhor, servo de Deus. Forte abraço a todos os irmãos e amigos ouvintes da Rádio Moriá do Recife, FM 95.3. Irmão Marcelo, é de conhecimento de todos, né? O cataclisma que se abateu sobre a nossa querida Assembleia de Deus Pernambuco, uma igreja de história, uma igreja querida, amada, mas de repente aquelas pessoas que ainda não acreditavam nas verdades proclamadas, de repente se deparam aí com o seu presidente mentindo perante a justiça ao ser perguntado sobre o projeto de cidadania, e aí ele diz que não conhece o projeto de cidadania. E foram quase 2 horas de depoimento, ou mais de 2 horas, de muita mentira em vários questionamentos. Isso é muito triste, isso é dolorido. Eu lembro-me que nessa audiência do dia 10 de dezembro, aliás, de janeiro passado, último mês de janeiro, foi no dia 10, eu lembro-me que o juiz, ele nos orientou a todos a não divulgarem esses áudios. Mas esses áudios terminaram vazando, até porque muitas pessoas tiveram acesso, e nós tivemos que nos pronunciar, porque nós somos partes no processo. Então, antes que as pessoas começassem a deturpar, não é, fazer colocações levianas, nós também tivemos que nos pronunciar. Mas, irmão Marcelo, que Deus abençoe o senhor, boa tarde, fique à vontade. Qualquer pergunta, estamos prontos para responder. Muito bem. A primeira pergunta, presbítero Giovanni, é que temos assistido alguns vídeos nas mídias, e nele o senhor relata que o pastor Ailton, presidente da IEADPE, mentiu perante a justiça na última audiência do dia 10 de janeiro passado, ao dizer que não conhecia o projeto Cidadania. A pergunta é o seguinte: os diretores da igreja irão tomar alguma providência concernente a essa situação? Meu querido irmão Marcelo e ouvintes da Moriá do Recife, FM 95.3. Meus queridos irmãos, independente, irmão Marcelo, do resultado que a justiça der, não é, com relação a essa audiência do dia 10 de janeiro, um fato é que o presidente da nossa igreja, durante quase 2 horas de depoimento ou mais, ele faltou com a verdade em vários momentos. Para o senhor ter uma ideia, ele foi convocado pela justiça, pelo juiz do processo, como testemunha do juízo. Ou seja, testemunha não pode mentir. Testemunha, ela tem que falar a verdade sob pena de prisão, porque ela está sob juramento. Mas antes de começar o depoimento do presidente da nossa igreja, o senhor Ailton José Alves, ele, juntamente com o seu advogado, lutaram muito diante do juiz, lutaram no bom sentido, em palavras, os questionamentos jurídicos, né? Lutaram para que o juiz permitisse que ele falasse, ele desse o depoimento dele como declarante e não como testemunha compromissada. Ora, qualquer operador do direito sabe que o declarante ele pode mentir à vontade. E qualquer um sabe que quando uma testemunha, através do seu advogado, ambos juntos, eles requerem ao juiz do processo, e às vezes o juiz não quer concordar, ou o promotor não quer concordar, e eles insistem, como eles insistiram nessa audiência do dia 10, qualquer um sabe que a intenção daquela pessoa é mentir. Isso é simples, é óbvio. Porque uma testemunha, a palavra testemunha, uma testemunha que vai depor perante a justiça, ela tem que falar sob compromisso de falar somente a verdade. E o que é que a gente entende? Que o presidente da nossa igreja, ele foi orientado e foi preparado para mentir.
Daí a luta dele para sair da condição de testemunha do juízo, compromissada, e depor como declarante, como aconteceu. E aí nós vimos um show de mais de 2 horas de muita mentira. Quando ele não mentia, irmão Marcelo, quando ele não mentia, ele dizia: não vou falar porque não tem nada a ver com o processo, já falei em outra oportunidade, não interessa. Ele até desacreditou a testemunha irmã Gemima, querendo justificar a mentira dele. Ele disse: eu não estava aqui, eu não sei o que foi que a Gemima falou. Ele desacreditou o advogado Peixoto, que ele enviou, ele, Ailton José Alves, como representante da igreja. Tem um momento no depoimento dele que ele chega a dizer que o Peixoto vai ter que provar, ou vai ter que o que disse. Veja que situação, quanta contradição. Então, independente, não é, do resultado que a justiça der a essa audiência, não é? Já está provado aí que um presidente, um pastor, um homem que se diz pastor e de uma igreja séria como a nossa, ele mentiu. Ele pode até ser absolvido na justiça dos homens, mas perante a justiça de Deus e perante a igreja, a justiça da igreja, ele já foi sentenciado e está conhecido hoje como um pastor mentiroso. E aí o senhor pergunta: o que é que a diretoria da igreja vai fazer? Ela já deveria ter feito, irmão Marcelo, desde dezembro de 2016, quando o senhor Ailton José Alves, questionado pelos promotores da Justiça Eleitoral do Estado sobre perseguições a membros da igreja, por uma ação movida por um irmão que foi candidato em 2016, o senhor Ailton José Alves, ele mente 5 vezes perante os promotores eleitorais. 5 mentiras terríveis, que apenas uma, por si só, ele, por ele mesmo, se ele tivesse o mínimo de hombridade, ele pediria, ele renunciava à presidência da igreja. Porque não se concebe a ideia de que um pastor, um homem que se diz homem de Deus, e principalmente liderando uma igreja, liderando ovelhas, ele venha a mentir publicamente, ou até escondido, desde que seja revelado a mentira. E mesmo que ele esconda, diante de Deus ele está reprovado, porque o homem de Deus, ele não pode, ele não deve mentir. Então, irmão Marcelo e ouvintes da Rádio Moriá, o presidente da nossa igreja, ele mentiu descaradamente. Aí o senhor pergunta: e a diretoria da igreja, ela não vai tomar nenhuma providência, como não vem tomando, porque os diretores também estão envolvidos com mentira. E essa diretoria da nossa igreja, que é composta por 7 homens, o presidente, o vice-presidente, que é o filho dele, um secretário, o segundo secretário, primeiro, segundo e terceiro tesoureiros. Esses homens são uma diretoria aparelhada por Ailton José Alves, recebendo salários milionários para encobrir os gravíssimos desvios de condutas do senhor Ailton José Alves. Mas aí tem uma outra opção, irmão Marcelo, que aí eu quero tocar no orgulho santo dos homens de Deus, os demais pastores. Eu não consigo entender, irmão Marcelo, como é que uma diretoria aparelhada por Ailton para protegê-lo se mantém no poder, guardando desvios de conduta e mentiras do presidente da igreja. Eu não consigo entender como os pastores sérios, homens sérios que nós temos na nossa igreja, admitem um negócio desse. Porque, irmão Marcelo, os pastores sérios da nossa igreja poderiam se reunir e destituir o presidente Ailton José Alves e toda essa diretoria aparelhada e que comunga com as mentiras dele. Essa é a verdade pura e cristalina, irmão Marcelo. Eu não consigo entender, irmão Marcelo, como é que esses pastores, homens de Deus, eles ainda se permitem receber ordens de um líder que mente perante a justiça e chama todos os obreiros e membros da igreja, inclusive as criancinhas da igreja, de mentirosas, mentirosos. Porque até as crianças ele usou para fazer a propaganda do Projeto Cidadania. O deputado federal, o deputado estadual, os candidatos a vereadores, todos esses são mentirosos, conforme o presidente Ailton José Alves, quando ele é perguntado por um advogado competente, Dr. Luiz Miguel. Quando o Dr. Luiz Miguel, se dirigindo a ele perante o juiz, diz: senhor Ailton José Alves, a sua testemunha Gemima esteve aqui e disse que o Projeto Cidadania foi concebido em 2010 para eleger candidatos da igreja. O que é que o senhor tem a dizer? Ailton José Alves diz, abre aspas, eu não conheço o Projeto Cidadania. Eu não sei o que a Gemima disse, que eu não estava aqui. Fecha aspas. Isso é triste, irmão Marcelo.
Servo de Deus, espero ter respondido a essa pergunta. Muito bem, segundo o senhor, é grande o número de membros e obreiros que estão saindo da IEADPE, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco, para fazer parte em outros ministérios, inclusive Assembleia de Deus de Ceará e Rede Esperança. E que essas saídas têm aumentado depois que vazaram os vídeos da audiência do último dia 10 de janeiro passado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Irmão Marcelo, é verdade, é óbvio, todos estão vendo aí, não é? A nossa igreja, ela já vem há anos perdendo membros, muitos estão indo para o mundo, se desviaram, principalmente jovens, por isso que a gente tem dito que essa presidência da IADPE e alguns obreiros são verdadeiros assassinos de almas, né? Tem matado muitas almas. Mas o momento que nós estamos vivendo, o momento recente, ele mostra exatamente isso que o senhor está perguntando. Claro, com certeza, a partir do momento, a gente está vendo agora muitos irmãos e irmãs que antes entravam em contato conosco para nos criticar, literalmente nos detonar, não é? Nos chamando de endemoniado, de filho do cão, de Coré, Datã e Abirão. Essas mesmas pessoas hoje ou estão caladas e algumas entrando em contato conosco, pedindo perdão, dizendo que já vinham desconfiando, mas não queriam acreditar. Porque não é fácil, irmão Marcelo, não é fácil. Não é? Como muitos chamam o presidente da igreja de meu pai. Imagina, irmão Marcelo, não é? Várias pessoas falando mal do meu pai, por exemplo, e eu não acredito. Mas de repente eu me deparo com o meu pai confessando algo ou mentindo descaradamente. Veja que decepção, que Deus me guarde de uma hora dessa, não é? Que eu costumo dizer que eu, Giovanni Cardoso, irmão Marcelo, assim como está escrito que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, eu aprendi a ser homem, ser crente, ser decente, homem de caráter, aos pés de Gregório Barbosa de Farias, que é o meu pai que está vivo ainda, graças a Deus, com boa saúde, com 78 anos de idade. Eu aprendi aos pés de Gregório Barbosa de Farias. Amém? Pois bem, voltando ao fio da nossa resposta. Então, é notório, irmão Marcelo e ouvintes da Rádio Moriá, que quando nós dissemos que centenas e milhares mesmo, de irmãos, jovens, obreiros estão saindo da nossa igreja para essas duas igrejas que o senhor citou o nome, como o senhor citou o nome, eu vou dizer a de Ceará, que estão à frente os irmãos Ribeiro, pastor Hélio Ribeiro e os irmãos, e a Rede Esperança, que está à frente, o Jonatas Lins, que inclusive era conhecido na nossa igreja como filho adotivo de Ailton. O senhor observe que Deus ele vem cumprindo na íntegra, irmão Marcelo, aquilo que Deus falou a respeito do ministério caído de Ailton José Alves. Deus já falou que há muitos anos tirou o cajado da mão de Ailton. Deus já falou e vem falando e confirmando que vai colocar por terra o império humano que Ailton José Alves introduziu dentro da igreja do Senhor. E veja que Deus está fazendo isso devagarinho. Veja a situação da Rede Brasil indo à falência, demissões em massa. Essa pandemia do Covid, eu tenho dito que ela veio para provar os soberbos, principalmente líderes evangélicos, autoridades também na política, claro, mas muitos líderes evangélicos estão sendo provados, testados. Uns estão abrindo os olhos e outros estão mergulhando de cabeça no pecado em que já estavam. É o caso de muitos da nossa Assembleia de Deus Pernambuco. Ok, irmão Marcelo? Então, é claro, é notório, é óbvio que muitas pessoas estão agora vendo que essas igrejas que estão aí dirigidas por pastores, que eu costumo dizer que, em nome de Ailton José Alves e do sistema implantado por ele, esses homens de Deus praticaram alguns equívocos, mas graças a Deus, Deus abriu os olhos deles e que eles façam a diferença. Eles não se envolvam com política, não envolvam a igreja com politicagem. Eles procurem pregar, ensinar e viver o evangelho de Atos dos Apóstolos, o evangelho que se presta conta das finanças da igreja, o evangelho onde se usa o dinheiro da igreja para socorrer os necessitados, principalmente, e não para enriquecer, porque Deus não chamou pastores para ficarem milionários às custas da igreja. E a verdade é essa, irmão Marcelo. E enquanto estamos vivendo essa pandemia que as igrejas estão fechadas, centenas e milhares de obreiros e membros da IADPE estão saindo, o senhor vai ver a saída em massa quando terminar a pandemia
E as igrejas, por exemplo, da AD Seara, que nós estamos vendo muitas, não é, sendo organizadas nas cidades pelo estado afora, quando essas igrejas inaugurarem. Porque tem muita gente que fica naquela, será que vai dar certo? Será que é verdade? Será que não é? Aí o senhor vai ver quando passar a pandemia, Deus, ele vai confirmar aquilo que ele tem dito. Ele está esfacelando o Império Babilônico introduzido pela atual presidência da IADPE nesses últimos 22 anos dentro da nossa igreja. Espero ter respondido, irmão Marcelo. A paz do Senhor a todos. Um forte abraço. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida. A paz do Senhor e um forte abraço a todos os ouvintes, os nossos irmãos que são ouvintes assíduos da Moriá FM, Moriá do Recife 95.3. Um forte abraço, irmão Marcelo. Muito bem, presbítero Giovanni Cardoso, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pela sua participação, e sempre que quiser e puder, pode nos ligar, ok? E trazer mais informações para o nosso público, nossos irmãos e amigos. Moriá FM, 95,3 FM, e vamos orar, viu? O nosso dever como cristão é orar pela nossa igreja séria, orar pela a direção, orar por todos, né? O nosso dever como cristão é orar, pedir a Deus que ajude, que tome a frente e colocar o que é errado no seu devido lugar, para que tudo corra certo, para que tudo esteja nos conforme na vontade de Deus, e assim que haja a operação do Espírito de Deus. Se não for assim, fica impossível Deus trabalhar no meio do seu povo. Não é isso? Então, muito obrigado mais uma vez, presbítero Giovanni, diretamente de Garanhuns. E aqui a gente segue com o nosso programa. Não há por que desistir.